Shalom a todos, Boker Tov, terça-feira, estava bem louca já para estar aqui com vocês. Então hoje nós vamos continuar a Ética do Sinai, Pirkei Avot. Sempre vou mostrar o livraço, não adianta, sempre vou mostrar. A Ética do Sinai, ensinamentos dos sábios do Talmud. Tá? O Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud de ética, a ética dos pais. E nós estamos no capítulo 1, na Mishnah 18. 18, sem errar, não é? Então vamos lá, vamos ler ela devagarzinho. Esqueci de perguntar como vocês estão, se vocês estão bem. Eu espero que estejam todos muito bem, muito bem. Eu estou bem. E eu vou tomar um café antes então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Também fazia tempo que eu não fazia, olha só, ficou bom. Nem acredito, mas ficou bom. Então vamos lá para a Mishnah 18 do capítulo 1 do Pirkei Avot. A Ética do Sinai é um livro, é um compilado, já expliquei para vocês, do Sr. Irving Bumim, da editora Sefer. Um livro maravilhoso, sem discussões, ele simplesmente comenta aquela Mishnah daquele determinado sábio. Muito bom, esse livro é maravilhoso. Então vamos lá. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Al shlosha devarim haolam kayam al hadin ve'al haemet ve'al hashalan sheneemar emet umishpat shalom shiftu besha'areichem. O que ele disse? Vejam que eu tenho quase certeza que quem acompanha o canal já conseguiu detectar algumas palavras como shloshá, como devarim, né? Então, o que ele disse? Ele disse, o Rabban Shimon ben Gamliel diz, o mundo existe graças a três coisas, a verdade, a justiça, a paz. Pois foi dito que a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas. Agora, como eu estava dizendo, quem acompanha o canal e acompanha a playlist da Ética do Sinai, aqui, do Pirkei Avot, vai ter percebido que nós já tínhamos falado lá na Mishnah 2, tá? Do capítulo 1, que o mundo se firmava, o mundo se alicerçava ou se alicerça em três pilares, que é a Torá, tá? O seu estudo e o cumprimento, avodá, que uma maneira de avodá é servindo a Deus, que é servir a Deus, é a própria oração, tá? E Gemilut Hassidim, que é a bondade, a caridade, tá? Que a gente chama de tzedakah. Mas nós vamos tentar entender aqui como uma justiça social, porque caridade é uma palavra um pouco pobre, né? Então a tzedakah é uma justiça social. Aí você faz a caridade, isso é Gemilut Hassidim. Então, se nós já falamos na Mishnah 2, por que é que agora ele está dizendo aqui que o mundo existe graças a três coisas? Antes de começar a ler, eu vou resumir isso. Lá era num sentido espiritual, não é? Quando nós oramos, ele tem um sentido espiritual, não é físico. Quando nós fazemos a justiça social, embora ela seja através da tzedakah, de alguma coisa que é física, ela também é espiritual, né? Essa justiça social não é algo palpável. E quando nós falamos da Torá, do estudo, tá? E do cumprimento dos preceitos, embora a Torá seja física, o nosso cumprimento dos preceitos e o nosso estudo é espiritual, alimenta esta base do mundo, uma base espiritual. Já quando nós entramos aqui na Mishnah 18 do capítulo 1, nós estamos falando de coisas não exatamente físicas. A verdade não é física, por exemplo, a justiça não é física, mas são coisas da ação. São coisas que nós precisamos agir, que nós precisamos ver e colocar na prática e também perceber lá no mundo, porque isso é que faz com que o mundo exista. É como a gente diz que a sociedade é uma coisa difícil, mas nós precisamos viver em sociedade. Então são várias coisas.
A Mishnah 2 diz respeito a algo mais espiritual. E aqui é algo que nós vamos colocar realmente na prática para que o mundo exista. Então nós vamos ler o Sr. Irving Bumin, que ele vai falar sobre isso também, tenho certeza. Em que sentido este dizer difere do anterior? Olha só, do anterior aqui, o anterior é justamente a Mishnah 2, tá? Lá atrás, mas ele chamou de anterior. Que declarava que o mundo se mantém sobre 3 coisas. E lembra que a gente disse lá na Mishnah 2, não tem como não ser esses 3 pilares, porque vai ficar bambo, lembra? O banquinho aqui vai ficar bambo, precisa do tripé. Nós precisamos desses 3 alicerces. Um golinho e vamos lá. Então, vou repetir aqui, é claro, que declarava que o mundo se mantém sobre 3 coisas: Torá, Avodá e Gemilut Hasedim. A Torá, o serviço divino, e a beneficência. Observe que, em vez da palavra omed, tá, se mantém, né, uma palavra diz respeito a essa tradução do se mantém, da passagem anterior, tá, da Mishnah 2, temos aqui Kayam, lembra que eu li Kayam, né? Que é existe. Então, a primeira passagem descreve os 3 valores que constituem o propósito da existência do mundo. Veja que quando a gente fala em propósito, ele é um propósito espiritual aqui. O mundo foi criado para que Torá, Avodá e Gemilut Hasedim venham a ser realidades na vida humana, quer dizer, ele foi criado com esses 3 pilares para vir a ter a realidade. Lembrem que nós estamos no mundo de Asiá, nós estamos em Malhut, nós estamos na parte mais densa, mais física, onde nós precisamos utilizar os sentidos. Então nós queremos ver isto na realidade. Mas o mesmo mundo somente pode existir, ser mantido e preservado se as condições de verdade, justiça e paz prevalecerem. Veja a confusão toda que está por aí. Veja que a confusão toda que está por aí sempre esteve por aí. Nós ainda não atingimos nesse ciclo universal essas 3 coisas junto. Então nós temos a Torá. Por exemplo, nós aqui que estamos nos dispondo a estudar, a compreender e a cumprir os preceitos. Então nós temos a nossa Torá, então nós cumprimos a nossa avodá, nós servimos a Hashem e tudo mais. E dessa maneira, cumprindo os preceitos, muito obviamente nós vamos ter Gemilut e Hassidim, nós vamos fazer a Tzedakah, nós vamos fazer a justiça social. E mesmo nós fazendo essas 3 coisas, isso não garante ainda que o mundo todo venha a ter justiça, paz e verdade. E é isso que está dizendo aqui. Outras interpretações foram apresentadas, encarando esta Mishnah como complemento da anterior. Essa parte é justamente que eu acredito que sim, que seja um complemento, porque aí nós entendemos tudo. E nós inclusive conseguimos compreender, poxa, mas eu estou fazendo tudo e parece que não há justiça na minha própria vida. É porque uma complementa a outra e tudo anda junto, né? É um carro com 4 rodas, não com 3. Então, vamos lá. Tendo vivido em época posterior ao segundo templo, quando a avodá, no sentido clássico, culto com sacrifício, não era mais possível, o Rabban Shimon ben Gamliel sugere-nos substitutos que se encontram disponíveis para o lugar das oferendas e sacrifícios. Isso é importante. Ontem me foi perguntado, justamente ontem, quando foi que nós estávamos com o Sidur na mão, e a pessoa me perguntou quando foi que foi inventado esse livro, que foi escrito este livro. E eu perguntei, este livro, esta edição, ou o que está nela, ou o objetivo, ou as preces. Então, nós precisamos também entender isso, que as preces, essa maneira, pelas orações, né, pela tefilá, pelas brahot, são após não se ter mais o templo.
onde se faziam os sacrifícios e as oferendas, que era a real avodá daquela época. Isso não significa que não orassem na época, tá? Não é isso, mas foram instituídas as orações após a destruição do segundo templo. E eu acho isso perfeito, porque a prece é muito importante. É muito importante. Então vamos lá. Quando praticamos justiça e sustentamos a lei, estamos de fato aprendendo as lições de Hatat, a oferenda de pecado. Sabe que tem oferenda de vários tipos, tá? E Asham, a oferenda de culpa. Tá? Aqui tá só falando oferenda, mas pode ser, em alguns lugares você pode encontrar sacrifício, tá? De culpa e tal. Mas é oferenda. Que refletem responsabilidade moral e castigo justo. Oferendas que eram trazidas como donativos livres ou cumprimento de uma promessa, Nedarim e Nedavot, nos ensinam a inviolabilidade de uma palavra, de uma promessa ou de qualquer expressão da verdade. E se uma pessoa cultivar a paz, irá assim exemplificar o simbolismo de Sheleamim, a oferenda de paz, e Todá, a oferenda de ação de graças. Quando nós falamos Todaraba, nós estamos agradecendo, né? Então, portanto, diz o Rabban Shimon ben Gamliel, se desejarmos hoje cumprir o ditado original de Shimon, o justo, devemos praticar a justiça, a verdade e a paz. Elas irão substituir as oferendas perdidas da avodá original. Então, a avodá original eram os sacrifícios e as oferendas. Mas se nós tivermos justiça e praticarmos justiça, verdade e paz, isso sim vai substituir de forma, não é unânime a palavra, de forma completa, as oferendas perdidas, né? As oferendas perdidas da avodá original, por não termos mais o templo. Algumas pessoas perguntam, mas quando tiver o terceiro templo, então os judeus vão voltar a sacrificar animais e tudo mais? Nós não podemos opinar sobre isso. Nós não temos condições de opinar sobre isso, porque existem muitos entendimentos, mas existiu de lá para cá uma evolução no trato entre as pessoas e uma preocupação também maior com os animais. Então nós não podemos opinar sobre isso, nós precisamos, na verdade, esperar por isso, não é? Esperar por isso, mas uma coisa eu garanto, pelo menos da minha pessoa ou das minhas gerações que eu possa passar adiante, a prece não sai mais. Prece, abrahá, não sai mais de dentro de mim, não sai mais do costume, seja judeu, seja Bnei Noach, porque a prece sempre fez muito bem para quem a faz, para quem a recebe, quando você faz para alguém, e por certo para Hashem. Sem humanizar Hashem aqui. As pessoas que estão assistindo, elas são estudiosas, danadinhas, elas entenderam. Bom, podemos também dizer que este ensinamento sugere as qualidades específicas com as quais se deve observar os caminhos de Torá, Avodá e Gemilut Hassidim. Nosso estudo da Torá deve ser verdadeiro. Estudo da Torá verdadeiro, tá? Nós vamos falar sobre isso. Suas conclusões devem estar de acordo com a lei e deve haver um interesse sincero pela paz. Nosso culto deve ser sincero. Nossas orações devem ser corretas do ponto de vista da Alahá, da lei, tá? E devem obter harmonia entre o ser humano e seu Criador. Do mesmo modo, nossos atos de bondade devem ser verdadeiros e feitos com sinceridade, devem ser consistentes com nossas obrigações legais e devem ter a intenção de semear a paz entre o homem e seu semelhante. Então aqui nós temos muitos adendos que nós podemos fazer. Estamos falando como filhos de Noah. Estamos falando como Bat Noah, como Bnei Noach. O que é, nesse caso, vamos aos pouquinhos aqui. O estudo da Torá ser verdadeiro.
a sua vontade sincera pela paz, a sua tzedakah sem tirar a foto, o selfie, botar em tudo que é rede social que você ajudou alguém, a sua justiça social sabendo que equanimidade não é igualdade e fazendo isso com equilíbrio, aquele equilíbrio da balança. Para nós, Bnei Noach, é bem importante compreendermos isso. Por quê? Porque quando nós pensamos, quando nós entramos nos estudos de judaísmo, nós temos a primeira impressão que dá, primeiro nós já nos apaixonamos e amamos e vamos nos aprofundar, mas a impressão que dá é a conversão, a nossa ânsia, o nosso desejo pela conversão. A conversão não é simples. E uma frase que eu falei certa feita, e eu sei que é uma gíria, mas eu vou ter que falar aqui para nós compreendermos uma coisa. Não adianta você se converter ao judaísmo porque acha a cultura bonita, porque acha a tradição bonita, gosta das festas, gosta do kissui, gosta do tefilim, quer fazer essas coisas todas, quer se sentir diferenciado e, na verdade, não cumprir as coisas de coração, não fazer. Por quê? Porque Hashem está vendo. Então, é mais eficaz, é mais importante, é melhor e você serve muito mais a Hashem sendo um Bnei Noach que faz tudo o que é possível fazer do que um falso judeu. Aquele que se converte e mente para os outros, né? Não tem emet. Então, emet é verdade. A verdade precisa existir ali. A gíria qual é? Não sabe brincar, não desce pro play. Se você chegar a uma conversão, você precisa compreender antes disso que não é só passar por todos os processos, todo o processo e chegar lá e o rabinato acabar dando para você a conversão e você lá dentro sabendo que você não vai cumprir tudo. Não, o rabino não vai estar lá com você dentro da sua casa, o tempo todo vendo se você realmente é um judeu dentro e fora de casa. Então, nós precisamos, Gimilut Hassidim, nós precisamos avodá. E avodá, servir a Hashem, nós não precisamos ser judeus. Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros no estudo da Torá, na justiça social e na busca da paz. E sempre lembrando que Shalom não significa ausência de guerra. Há momentos que nós temos que orar e há momentos que nós temos que agir. Sabemos disso porque passamos pela Parashá do Mar de Juncos, não é? Bom, esses três conceitos de justiça, verdade e paz também são fundamentais no processo judicial. Primeiro, precisamos determinar a verdade. Toda a verdade e nada mais do que a verdade. Não podemos nos basear em conjecturas ou na imaginação. No achismo, né? Estamos falando de lei aqui, judicial. Como Isaías relata a respeito do Mashiach. Não julgará pela visão de seus olhos, nem decidirá pelo que escutar em seus ouvidos, mas com justiça julgará ao pobre e decidirá com equidade pelos fracos da terra. Vamos logo voltar ao estudo do Talmud, entrando nas leis criminais, e vejam como foi fundamental nós termos chegado até aqui no estudo do Talmud, né? Por quê? Porque na época talmúdica, toda a lei, todo o processo, tudo que era judicial tinha. É como se aqui nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, temos CLT, temos, né, todos esses códigos mesmo de conduta de como agir no processo. Pois é, mas na época do Talmud era religioso isso. O rabino ele era a autoridade máxima. A Torá era o grande código, tá? Então, nós temos que ver que isso era muito atrelado. A Torá. Opa, quase derrubei a xícara agora. Nossa! Agora me deu aquele frio assim. Borboletas. A aparência e a realidade são frequentemente duas coisas distintas. O juiz deve ser capaz de enxergar além da superfície e determinar quais são os fatos do caso. Bom, também lá no Talmud,
nós vimos sobre isso. Todo o processo de ter testemunhas, né? Sabe que nós somos um produto deste povo, nós somos um produto destas leis. Aqui mesmo no Brasil, nosso Código Civil e o Código Penal levam muito em consideração desde o comecinho, né? Se vocês não sabem, vamos dizer aqui então, o Código Civil é de 1916 e o Código Penal de 1940. Teve muitas reformas depois e muitas coisas, mas ali começou, né? Então nós tínhamos, por exemplo, na lei criminal, ninguém pode ser acusado, tá? Todo mundo é inocente até que provem o contrário. Nós temos a prova testemunhal, nós temos a prova ocular, nós temos vários tipos. Hoje isso evoluiu um pouco, nem sei se é bom, porque podem algumas gravações, algumas coisas mais modernas também existirem. Mas a imparcialidade do juiz, para que você busque a verdade sincera. Por quê? Porque para haver justiça, tem que ter tido verdade antes, não é? Então, buscar de todas as maneiras a verdade. Um juiz deve ser coerente nisso, imparcial e determinado naquele assunto. Então, ele vai encontrar a verdade, não o achismo. Uma vez encontrada a verdade, a justiça fica mais fácil de acontecer. Uma vez verdade e justiça, adivinha? Verdade, pense na palavrinha mais, sinalzinho de mais da matemática, mais justiça igual a shalom. Porque onde há verdade e onde há justiça, há paz, não é? Então me digam se isso não é para nós hoje, para os dias de hoje e tudo mais. Em segundo lugar, olha só aqui que eu tinha lido essa frase, vou ler de novo. O juiz deve ser capaz de enxergar além da superfície e determinar quais são os fatos do caso. Veja bem, também vimos no Talmud. Ele precisa ser imparcial, mas ele precisa enxergar além da superfície. Não é fácil, viu? Porque você precisa ao mesmo tempo estar de fora observando, mas não ser superficial o suficiente para simplesmente só estar observando. Você precisa ter entendimento e uma busca mais profunda, para que o veredito saia justo. Em segundo lugar, a corte deve aplicar a lei objetiva e imparcialmente. É o que nós estávamos falando, ser objetivo e imparcial, né? A miúde, a lei pode correr contra o que parecem ser os fatos. Pode, às vezes acontece, né? No Talmud, o Rabi Shimon ben Shattach, veja, Talmud conta. Aqui tem 2 pontos e as aspinhas. Então, nós vamos ler que eu veja a consolação de Sião com tanta certeza como eu vi alguém perseguindo outra pessoa com a espada na mão. Entende? Sabe, aquela certeza, eu estou dando um veredito justo. O outro ocorreu para uma ruína e o perseguidor foi atrás dele. Eu os segui apenas para encontrar o perseguidor com a espada em sua mão, o sangue escorrendo e o outro agonizando. Eu disse ao homem: ó iníquo, quem o matou? Certamente fui eu ou você. Mas o que devo fazer com você quando teu destino não está em minhas mãos? Pois a Torá disse: por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha, porque pode ter sido eu ou você. É melhor deixar a cargo daquele que conhece todos os pensamentos o exato castigo para este homem. Este daquele está com letra maiúscula porque está se referindo a Shem. E antes que o homem pudesse fazer um movimento sequer, uma serpente venenosa o mordeu e ele caiu morto. Quem decidiu aqui? Porque se você não tem 3 testemunhas, você viu, só você, o outro morreu e o outro foi quem matou, ou fui eu ou foi você que está com a espada na mão. Então, se não tivermos certeza disso, deixe que Hashem execute a lei como deve ser. Então, uma serpente veio e mordeu, né? Mordeu o assassino. Essa história é boa, né? Se fosse sempre assim, estou na dúvida, vem uma serpente, mata o errado, fica todo mundo bem, fica tudo certo, né? Não é bem assim.
porque Hashem permite que nós tenhamos juízes, que nós tenhamos pessoas da lei, para que cumpram aqui aquilo que ele determinou, não é? Esse é o livre-arbítrio. Ah, Deus deu um poder tão grande para nós, nem sei se nós merecemos. Mas vamos lá. O Rabi Shimon estava tão absolutamente certo de que o perseguidor havia matado a vítima, pensaram que terminou a história, mas não. E, contudo, só havia uma evidência circunstancial. A lei judaica exige o depoimento de pelo menos 2 testemunhas que tenham realmente visto o crime, para que uma pessoa suspeita seja condenada. Sabe que tem uns falatórios de pena de morte, uns falatórios de execução do povo judeu? Ah, porque eles matam, né? Isso foi muito pouco, vamos pegar em proporção, assim, né? As execuções foram muito poucas, assim, que tinha os tribunais e tudo mais. É diferente da época, por exemplo, depois da saída do Egito, é diferente, onde a execução que era feita com os primeiros líderes, por exemplo, em Yehoshua, onde apedrejavam e tinha essas coisas aconteciam mais. Mas assim que teve o tribunal constituído mesmo, aqui neste momento que nós estamos, talmúdico, não teve essa quantidade não de execuções como as pessoas pensam por aí. Não é bem assim. O que você acha? Até vou deixar aqui uma pergunta. Aqui, no Brasil, coloca nos comentários, mas tem que colocar, senão não adianta. Tem que fazer o seu... dar a sua opinião. Você é a favor ou você é contra a pena de morte? Você é a favor ou você é contra a pena de morte? Nós temos o direito de executar alguém com todas as provas. Vamos dizer que a pessoa tenha todas as provas de que ela é culpada de um assassinato, por exemplo. Nós temos esse livre-arbítrio, né? Mas nós temos esse direito? Ou nós precisamos esperar que uma serpente venha e morda? Ou nós precisamos esperar que me dá para o criminoso? Coloque nos comentários se você é a favor ou contra a pena de morte. Aqui, no Brasil. Que nós estamos no Brasil. Porém, tanto a verdade quanto a lei devem servir ao interesse da paz. Uau! Eu acho até que eu esqueci aqui. E eu esqueci mesmo, ó. Eu estava lendo ali em cima e eu vou ler novamente aqui. A lei judaica exige o depoimento de pelo menos 2 testemunhas que tenham realmente visto o crime, para que uma pessoa suspeita seja condenada. A lei tem de ser absoluta para garantir que evidências circunstanciais nunca condenem o inocente. Viu como a lei brasileira é um produto desse povo? É um produto? Por quê? Porque todo mundo é inocente até que provem o contrário. Mas as evidências, e quando fala aqui em lei absoluta, quem pode garantir que há essa absolutividade no veredito? Quem pode? Será que Deus em algum momento realmente delegou a execução? Ou as interpretações bíblicas às vezes não percebem algo mais esotérico? Era para matar mesmo? E é para continuar matando o semelhante em nome da justiça? Então, assim, são opiniões variadas, né? São opiniões variadas. Coloquem nos comentários, eu agradeceria por demais. Você é a favor ou você é contra a pena de morte? Quando pelo menos a gente tenha 3 testemunhas que viram, todos os indícios, as provas do crime e seja sobre assassinato, é claro, né? Nós não vamos sair matando as pessoas porque elas furtaram um pacote de bolacha no supermercado. Porém, tanto a verdade quanto a lei devem servir ao interesse da paz. Paz em nosso meio ambiente social e harmonia entre os judeus e o seu Pai do céu. Então, substituam a palavra judeus com harmonia entre os homens e mulheres, é claro, e o seu Pai e Mãe do céu. Depois que o Todo-Poderoso, adoro essa palavra Todo-Poderoso, depois que o Todo-Poderoso criara as terras secas, sua próxima ordem foi: produza a terra ervas, tá? Produza a terra.
Se você quiser as 3 letras da palavra dash é ervas, tá? São as respectivas iniciais de din, shalom e emet, que é justiça, paz e verdade. Este é o hebraico sagrado. O hebraico é sagrado. Portanto, isto sugere que, se este mundo recém-criado desejava perdurar, deveria produzir primeiro dash, erva. Quer dizer, se este mundo quiser continuar existindo. Por quê? Primeiro Deus criou as terras secas e depois ele disse: produza a terra, erva. E essas primeiras letras que significam justiça, paz e verdade. Então o mundo pode perdurar, o mundo pode continuar existindo se ele tiver justiça, paz e verdade. Veja que desde que nós nos conhecemos por gente, nós buscamos isso. Talvez seja a nossa busca que continue fazendo com que este mundo exista, porque esses 3 alicerces não são nítidos na nossa vida. Portanto, isso sugere que, se este mundo recém-criado desejava perdurar, deveria produzir primeiro dash, justiça, paz e verdade. Na verdade, os nossos sábios declaram que o juiz que profere uma sentença baseada na verdade e na justiça converte-se, por assim dizer, em sócio do Santíssimo. Ai, eu quero ter esse sócio. Bendito seja. Na obra da criação. Esta interpretação pode continuar sendo verdadeira para outro aspecto da palavra dash. O rei David, em seu Salmo 23, disse: farmear, repousar em pastos, aqui, tá? Como ervas, tá? Verdejantes. Isto poderia significar: o Todo-Poderoso me concedeu o privilégio de descansar no ambiente de justiça, paz e verdade. Esta Mishnah conclui com um texto comprobatório dos profetas: que a verdade, a justiça e a paz reinem em vossas portas. Aqui a palavra portas significa um símbolo da cultura e civilização humanas. Se você deseja continuar tendo portas, ou seja, que a civilização perdure, você precisa ter verdade, lei e paz. Aqui usou a palavra lei. Estas são as condições necessárias e suficientes para o homem manter relações inteligentes e significativas com o seu próximo. Estes são os alicerces da sociedade. Sem eles, as boas e viáveis relações entre os seres humanos se tornam impossíveis. Olha só que importância para nós entendermos um complemento de uma Mishnah com a outra, quando nós chegamos aqui. Estes são os alicerces da sociedade. Então, quando nós tínhamos na Mishnah 2 o estudo e cumprimento da Torá, eu posso estudar a Torá, cumprir os preceitos dentro da minha casa ou aqui no meu entorno. Aí eu vou poder praticar avodá, servir a Hashem, orando, servindo mesmo, cuidando dos filhos. Nós servimos a Hashem o dia inteiro, se quisermos, fazendo as coisas boas, né? As orações, as preces, a ação de graças, o agradecimento. E nós podemos, então, Gemilut Hassidim, nós podemos fazer a justiça social dentro da nossa casa, a Tzedakah dentro do nosso bairro. Veja que é mais restrito. Eu posso ter esses 3 pilares e ainda assim não existir justiça, vamos começar pela verdade, não existir verdade, justiça e paz. Porque aqui nós precisamos das 3 anteriores e dessas 3 agora para alicerçar a sociedade, não só dentro da nossa casa, né? Shalom Bait. Se você tem paz dentro de casa,
muito provavelmente está tendo justiça lá dentro, está tendo verdade, né? Um casal que não esconde nada um do outro, filhos que se dão com os pais muito bem, obedecem, aquelas coisas da família, né? Mas está naquele âmbito. Mas na sociedade, nós precisamos desses 6 alicerces. Não basta estudar a Torá, nós precisamos levar a nossa Torá à sociedade em busca do quê? Da verdade, da justiça, para adquirir Shalom. Shalom. Bom, essa foi a Mishnah 18 do capítulo 1, um complemento maravilhoso, eu concordo com estes sábios que dizem que é um complemento da nossa Mishnah 2 do capítulo 1, e nós acabamos de acabar, olha só a redundância aqui, acabamos de acabar o capítulo 1 e vamos entrar para o capítulo 2 do Pirkei Avot, a ética do Sinai. Então, espero que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre a pena de morte. Vocês concordam, vocês discordam, o que vocês pensam sobre isso? Escrevam, vamos trocar ideias. E hoje nós vamos ler, então, não vamos ler o Salmo 23, embora ele tenha sido tocado ali, mas eu vou aproveitar para dizer, quem não viu a minha singela interpretação do Salmo, da tradução errada do Salmo 23, aí no canal, aqui no canal, eu quero lembrar, então quem não viu, que vá lá e veja, eu quero lembrar que o Senhor, meu pastor, não faltará. Essa é a tradução. Quando ele falou em Salmo 23, pá, veio na minha cabeça. Nunca esqueçam disso. O Senhor é meu pastor, o Senhor meu pastor, não faltará. Ó, já quase errei. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser que te falte tudo se você não se mexer. Pode ser que te falte tudo se você não confiar. Porque é Ele que está conosco. Entende? O Senhor, meu pastor, não faltará. É Ele que não vai faltar, não são as coisas, tá? Não são as coisas. Ele mandou do céu o maná, mas você teve que pegar ele, tá? E também não ficar aglomerando achando que você podia ter mais que os outros, porque ficou tudo podre. Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Vamos divulgar essas comunidades, Benino. Vamos divulgar o fato de que nós podemos falar sobre a lei, nós podemos cumprir os preceitos. Nós não precisamos ser judeus para fazer isso. Nós somos um povo, os Benino, vamos dizer assim, judeus são esses aqui. O resto do mundo tudo é igual, tá? Para que nós estamos aqui? Nós, eles e todo mundo. Para trazermos a luz ao mundo. A luz ao mundo que está precisando. Então vamos trazer a luz ao mundo, compartilhando, curtindo, conteúdos interessantes. Pode ser que eu não seja a melhor pessoa para passar isso para vocês, mas o conteúdo é muito bom. Nunca vi nada igual ao judaísmo. Estudei tudo que tipo de coisa. Nunca vi nada igual. Todas as respostas que eu nem buscava, mas que de repente eu precisava, por isso apareceu, estão no judaísmo. Deem uma chance para a Torá, que é a lei de Moshe Rabbeinu, que é a lei passada para ele por Hashem. Então vamos lá, Salmo 100. Já me estendi demais. Hoje eu quero o Salmo 100 para vocês. Um salmo de ação de graças. Ai, que beleza. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele e servi-o com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus. Ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor. Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é Hashem. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Esse foi o Salmo 100. Do dia... Vou pedir ajuda às cartas. Que dia é hoje? Hoje é 19. 20. Tem um ajudante que não aparece. Hoje, então, é dia 20 de Shevat. Gente,
Um beijo grande para vocês, até a próxima.